Então vamos começar com a primeira questão aqui, né? Com o avanço das tecnologias informáticas, atividades como ir ao banco, assistir a filmes, fazer compras, acompanhar processos judiciais, estudar à distância e solicitar serviços passaram a ser realizadas até mesmo a partir de um simples smartphone. Bom, considerando as ideias e as estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item a seguir. Na linha 4, a alteração da posição do adjetivo simples em relação a smartphone, escrevendo-se smartphone simples, não prejudica a correção gramatical nem altera o sentido do texto. Será que isso é verdade? Vamos analisar, vamos julgar esse item, se ele é verdadeiro ou se ele é falso, né? Então a gente sabe que se eu altero a posição de um adjetivo, em alguns casos, eu estou alterando sim a significação semântica, né? O processo semântico da produção do sentido. Então, olha só como é que ficaria. Aqui está dizendo o seguinte, né? A partir de um simples smartphone. Esse simples, então, significa qualquer smartphone. Então, portanto, é um pronome indefinido, né? Pronome indefinido, um certo smartphone. Agora, como a banca está propondo, se eu fizer a alteração, se eu falar que um smartphone simples, aí eu estou falando um smartphone, estou fazendo referência a um celular, então, portanto, básico, né? Um smartphone básico. No caso ali, ele vai ser adjetivo. Perceberam a diferença? Então, é comum esse tipo de questão também na banca do CESP, né? Portanto, a gente deve julgar esse item como sendo errado. Vamos para a próxima. A mesma estrutura de pergunta. A respeito dos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item a seguir. Os sentidos originais do texto seriam alterados caso a palavra certas fosse deslocada para imediatamente após pessoas. Vamos olhar aqui como é que é o contexto então, né? A mídia tem um papel básico na discussão desses casos de amortecimento, esquecimento e jeitinho, porque ela ajuda a politizar o velho hábito que insiste em situar certos cargos e as pessoas que os empossam como acima da lei. Do mesmo modo e pela mesma lógica de hierarquias que colocam certas pessoas, né, negros, pobres e mulheres, implacavelmente debaixo da lei. Então, certas pessoas têm o mesmo sentido de que pessoas certas? É claro que não. Só que é bom vocês entenderem também a questão da morfologia, né? Certas pessoas é um pronome indefinido, algumas, quaisquer pessoas. Agora, como a banca está propondo, pessoas certas... pessoas certas, daí certas seria um adjetivo, mesmo padrão da questão anterior, né? Então, os sentidos originais do texto seriam alterados, está correto. A outra questão, ela dizia que os sentidos permaneciam iguais, daí está errada, né? A questão anterior. Perfeito, pessoal? Então, se tiver algum tipo de questão dessa natureza, comparem bem a semântica, né? O sentido produzido pela alteração da posição de termos na oração. Há termos que podem ser trocados na oração e não causam problema nenhum, nem do ponto de vista semântico, nem do ponto de vista sintático. Mas há termos que sim, e esses são os casos que a gente viu agora. Vamos agora começar com um texto. Quando a banca apresentar uma proposta de texto, é óbvio que já começa com questões de texto, né? Esse é o padrão da banca do CESP. Então, a gente sempre procura saber a origem, a fonte do texto. Esse texto foi tirado, quem escreveu? Graciliano Ramos, né? O nome do texto é Um Amigo em Talas, Rio de Janeiro, editora Record, 1983, página tal, enfim. Já sabemos que Graciliano Ramos é um escritor, então o texto ele vai ser literário, ele já vai ter essa característica, né? Ele faz parte de um gênero textual chamado romance, né? Literatura. Isso já nos indica alguns aspectos relacionados ao entendimento textual. Então nós vamos ter uma linguagem figurativa, provavelmente ele vai narrar um acontecimento, né? São informações que a gente já pode ter sobre esse gênero textual que é o romance. Poderia ser também um conto, né? A referência não nos dá essa
essa certeza. Vamos começar a ler então o texto. O meu antigo companheiro de pensão, Amadeu Amaral Júnior, um homem louro e fornido, tinha costumes singulares que espantavam os outros hóspedes. Amadeu Amaral Júnior vestia-se com sobriedade, usava uma cueca preta e calçava medonhos tamancos barulhentos. Alimentava-se mal, espichava-se na cama, roncava o dia inteiro e passava as noites acordado, passeando, agitando o soalho, o que provocava a indignação dos outros pensionistas. Quando se cansava, sentava-se numa grande mesa ao fundo da sala e escrevia o resto da noite. Leu um tratado de psicologia e trocou-o em miúdo, isto é, reduziu-o a artigos, uns 40 ou 50 que projetou meter nas revistas e nos jornais e com o produto vestir-se, habitar uma casa diferente daquela e pagar ao barbeiro. Segunda parte. Mudamo-nos, separamo-nos, perdemo-nos de vista. Creio que os artigos de psicologia não foram publicados, pois há tempo li este anúncio num semanário. Intelectual desempregado. Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Também aceita trabalho. O anúncio não produziu nenhum efeito. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Eu, por mim, acho que Amadeu Amaral Júnior andou muito bem. Todos os jornalistas necessitados deviam seguir o exemplo dele. O anúncio, pois não. E, em duros casos, a propaganda oral, numa esquina, aos gritos. Exatamente como quem vende pomada para caos. Certo? Então, um texto razoável, simples, né? Porém literário. Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto, um amigo em Talas julgue os itens que se seguem. A substituição do pronome o em reduziu-o a artigos por lhe preservaria a correção gramatical do texto. Será que preservaria a correção gramatical do texto? Vamos ver como é que funciona aqui. Quando se cansava, sentava-se a uma grande mesa ao fundo da sala e escrevia o resto da noite. Leu um tratado de psicologia e trocou em miúdo, isto é, reduziu-o a artigos, uns 45, então reduziu-o. Então seria, a banca está propondo a mudar o por lhe, então reduziu-lhe a artigos, reduziu-lhe a artigos. Será que eu posso fazer essa alteração? Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha só, eu tinha falado para vocês que esse o é o pronome oblíquo átono, né? Então, nós temos, eu vou mostrar logo a tabelinha para vocês, mas uma coisa que nós devemos saber, que o a, né, e o os e o as, quase sempre são objetos diretos, né? São objetos diretos, como função sintática. Já o lhe, em muitos casos, a função sintática vai ser o quê? Objeto indireto. Lembramos que o lhe, ele significa a ele, a ela. O lhe não define o gênero, né? Então, o lhe é igual a ele, né? Ou a ela. A ele ou a ela, não tem definição de gênero. Já o lhes é só acrescentar o S, né? A eles e a elas. Então vamos observar aqui. Se eu estou dizendo que o a, os as, tem a função sintática de objeto direto, então no texto nós temos reduziu o a artigos. Reduziu o que, né? Reduziu o que. Então, algo. Então, esse o vai ser o objeto direto. Eu não posso reduzir-lhe, não tem sentido aqui, porque não se trata de um objeto indireto. Então, reduziu um trabalho de psicologia a artigos. Então, reduziu, né, um tratado de psicologia a objeto direto. O lhe seria, então, o a ele ou a ela, não faria sentido. Vamos observar um pouco que, então, a questão deve ser julgada como sendo errada. Vamos observar um pouco a tabelinha dos pronomes.
Aqui no primeiro, na primeira coluna nós temos o caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Na coluna da direita, nós temos o pronome oblíquo átono, né, que é o nosso poa, pronome oblíquo átono. Então, o eu, qual é o equivalente? Qual é o equivalente? O me. Eu, me, tu, te, ele. Pode ser se, o, a e lhe. O nós pode ser é nos, o vós é vos, e eles, né, pode ser o se, os, as e lhes, portanto, as formas plurais. Agora, vou botar algumas informações aqui para vocês observarem. Se eu falar assim, Pedro me viu e Pedro me disse, nós temos o mesmo me, que é o pronome oblíquo átono. Mas qual é a função sintática desse pronome oblíquo átono? Vamos observar aqui na frase. Se eu disser assim, Pedro me viu, vamos ter que entender, vamos ter que ativar aquela nossa aula de regência, né? Da transitividade e predicação. Portanto, eu posso ter os verbos podem ser verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos, intransitivo, quer dizer, não precisa de complemento, e verbos de ligação. Pedro me viu. Quem vê, vê algo ou alguém. Então, Pedro viu me. Pedro me viu. Então, esse me aqui vai ser o quê? Objeto direto. Agora, se eu disser assim, Pedro me disse. Quem diz algo a alguém. Aqui na frase, nós não estamos fazendo referência ao que se disse, e sim a quem se disse. Então, Pedro me disse, Pedro disse a mim. Então, no caso, o segundo me do Pedro me disse é o objeto indireto. Objeto indireto. Então, eu tenho aqui a parte, né? Pedro disse a alguém, a quem, objeto indireto. Vamos acompanhar. Então, o que a gente pode perceber? Que o me e o te, o nos e vos, tanto podem ser objetos diretos quanto objetos indiretos. Vai depender do quê? Depende da regência do verbo. Se for um verbo transitivo direto, os pronomes oblíquos átonos vão ser objetos diretos. Se for um verbo transitivo indireto, os pronomes oblíquos átonos vão ser objetos indiretos. Correto? No caso do me, te, nos e vos. Agora, com relação a o, a e os, as, sempre eles vão ser objetos diretos. Já o lhe e o lhes, sempre aqui nesse caso, como pronome nos exemplos que eu estou citando, objetos indiretos. Lembrando que o lhe, a gente já vai fazer um exercício daqui a pouco, ele pode ter 5 possibilidades morfossintáticas, e isso é explorado em prova. Segundo caso, Pedro te viu e Pedro te disse. Pedro te viu, a mesma coisa, Pedro te viu. Pedro viu quem? Tu, digamos assim. Só que eu não posso usar o tu, porque eu não posso usar o caso reto como sendo objeto direto. Então, Pedro te viu, eu preciso substituir o tu pelo pronome oblíquo átono. Então, Pedro te viu, objeto direto. Portanto, a função sintática do te vai ser objeto direto. Já Pedro te disse, a mesma coisa do exemplo anterior. Pedro disse a quem? A ti. Então, esse segundo te, ele vai ser objeto indireto. Agora, se eu for para a terceira pessoa, né? O ele. Pedro o viu, ou também poderia ser Pedro viu-o. Só que fica não fica muito eufônico, né? Então, Pedro ouviu. Então, Pedro viu quem? Ele, né? Pedro ouviu. Se fosse ela, Pedro a viu. Então, Pedro ouviu, Pedro a viu. Então, nesse caso, nós temos objeto direto. Agora, cuidado. Pedro lhe disse. Pedro disse a quem? A ele ou a ela. Não sabemos o que ele disse, mas ele disse, teve um alvo. Então, teve um objeto indireto. Portanto, o lhe aqui, no caso, é objeto indireto. Nos demais casos, acompanha a mesma lógica. Olha só. Pedro nos viu, Pedro viu nós, né? E Pedro nos disse, Pedro disse a nós. Mesma coisa. No primeiro caso, objeto direto. No segundo caso, nos, objeto indireto. O vos segue a mesma lógica e os, as e o lhes são os mesmos, só que nas formas plurais. Então, Pedro os viu, Pedro viu eles. Pedro os viu, então, portanto, os, objeto direto. Pedro lhes disse, Pedro disse a eles ou a elas, objeto, portanto, indireto. Legal, pessoal? Vamos fazer uma atividade agora
Muito importante, porque a banca pode querer explorar o conteúdo do lhe. Lembrando que o lhe, 80% dos casos, assim aproximadamente, né, o lhe é objeto indireto, mas o lhe também pode ser, preste atenção, adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento nominal e também sujeito. Lembrando que sujeito, adjunto adverbial e adjunto adnominal são situações muito literárias, exemplos que nós vamos ter da literatura do final do século XIX e início do século XX. Não é muito comum, não muito usual, usarmos o lhe com essas funções sintáticas. Vamos observar então aqui, na atividade, vamos lá. Ele lhe enviou uma carta. O que é esse lhe? É claro que esse lhe vai ser objeto indireto, porque quem envia algo a alguém. O que está sendo enviado? Objeto direto, portanto, uma carta. Teve um alvo? Sim. A quem que a carta foi enviada? A ele ou a ela. Não sabemos conseguir distinguir o gênero, né? Então, o lhe pode ser a ele, a ela. Portanto, nesse primeiro lhe aí, ele é objeto indireto. Ana não lhe cortará o cabelo hoje, né? Então, o lhe, nesse caso aqui, ele funciona, ele tem um valor de posse, um valor possessivo. Então, Ana não cortará o seu cabelo, portanto, provavelmente o cabelo dela ou o cabelo de outrem, né? Então, o lhe aqui, ele tem valor possessivo. Quando o lhe tem valor possessivo, ele é adjunto adnominal, porque o pronome possessivo, ele cumpre a função de ser um adjunto adnominal. Exemplo, Ana não cortará o cabelo dele ou o seu cabelo. Tanto faz, né? Tanto faz. Mais um exemplo. Pegue a caixa, ponha-lhe as meias. Vamos imaginar que isso aqui seja uma caixa. Eu peguei a caixa. Eu vou colocar as meias na caixa, dentro da caixa. Então, pegue a caixa, ponha-lhe as meias. Então, esse lhe aqui é o quê? É a caixa. Então, é o adjunto adverbial de lugar, a caixa. Então, é um caso, como eu falei para vocês, que é um caso mais literário, né? Isso aí a gente vai encontrar mais em literatura. Pegue a caixa, ponha-lhe as meias. Agora, nós temos uma outra possibilidade sintática para o lhe. No futuro, isso lhe será útil. Então, no futuro, né, adjunto adverbial de tempo, no futuro. Ó, isto lhe será útil. Isto será útil. Será verbo de ligação, útil predicativo de sujeito. Útil é um adjetivo, do ponto de vista morfológico. Só que a palavra útil, ela não tem sentido completo. Ela precisa do quê? De um complemento nominal. Então, isto será útil a alguém, a ti, né? Então, isto será útil a alguém. Então, esse lhe aqui vai ser o quê? Vai ser o complemento nominal. Ó. Observe aqui no exemplo. Isto será útil a ele, a ela. Então, esse a ele, a ela é o complemento nominal do adjetivo útil, que não tem sentido completo, portanto, precisa de uma complementação. E esse complemento, cuidado pessoal, não é verbal. Esse complemento ele vem de um adjetivo, portanto, é um complemento nominal. E o último, também muito literário, é o lhes como sujeito. Lembrando que não são todos os gramáticos que concordam, né, com essa classificação. Pedro comprometia-se a deixar-lhes levar os livros. Então, Pedro comprometia-se a deixar que eles levassem os livros. Então, esse lhes aqui, ele cumpre a função de sujeito. Sujeito de uma oração reduzida do infinitivo, né? Porque levar os livros é uma oração subordinada reduzida de infinitivo. Então, deixar que eles levassem os livros. Também é um exemplo bem literário. Legal, pessoal? Então, muito cuidado com a função sintática do pronome, do pronome lhe, né? Vamos observar aqui se ficou bem fixado esse conceito. Pedro comunicou-lhes a notícia desagradável. Então, quem comunica algo a alguém. Então, sabemos que o verbo comunicar, ele é um VTDI. O que o Pedro comunicou? A notícia desagradável, objeto direto. Teve um alvo, ele comunicou isso a alguém? Sim, lhes. Então, o lhes aqui vai ser o quê? Objeto indireto. E a notícia desagradável, objeto direto. Mas a gente só está analisando a função sintática do poelê, né? As medidas lhe serão necessárias. Opa, as medidas serão necessárias, ó, serão, verbo de ligação.
Necessária, predicativo de sujeito. Necessário é um adjetivo, elas são necessárias. Alguma coisa, quando ela é necessária a algo ou alguém. Então, o adjetivo necessário, ele precisa de um complemento. Portanto, aqui nós temos, esse lhe aqui é um complemento nominal. Complemento nominal. Sempre nós vamos ter essa estrutura. Um VL, né, provavelmente um VL, já um predicativo de sujeito e uma palavra que não tem sentido completo, que vai precisar, então, de uma complementação. E a complementação se dá pela utilização do pronome lhe, então, que vai ter a função sintática de complemento nominal. Ana relatou-lhe o ocorrido. Ó. Quem relata algo a alguém. O que a Ana relatou? O ocorrido, objeto direto. Teve um alvo? Sim, a alguém, porque quem relata algo a alguém. Então, ela relatou a ele ou a ela, não dá para saber o gênero, né? Portanto, vai ser o objeto indireto. Pedro deu-lhes a carta e mandou-lhes arquivá-la. Pedro deu-lhes a carta. Ele deu o quê? A carta. OD, objeto direto. Teve um alvo? Sim. A eles ou a elas. Então, esse primeiro lhes aqui vai ser o objeto indireto. Já o segundo é diferente. E mandou-lhes arquivá-la. Mandou que eles arquivassem a carta. Então, o segundo lhes vai ter a função sintática de sujeito da segunda oração, né? Agora, o sol queimou-lhe a pele. O sol queimou-lhe a pele. Esse lhe aí não faz referência à sua, não tem valor de posse? Tem. O sol queimou-lhe a pele. Queimou a sua pele. Quando o lhe tem valor de posse e se refere a um pronome possessivo, né? É um pronome possessivo, sua, o que vai acontecer? Ele vai ser adjunto adnominal. Adjunto adnominal. O último não é lhe, mas eu só queria que vocês observassem que essas funções podem ser exercidas também pelos outros pronomes oblíquos átonos. Por exemplo, pisaram-me os pés. Pisaram-me os pés. Pisaram os meus pés. Então aqui nós temos um valor de posse. Havendo valor de posse, faz referência aos meus, né? Pisaram os meus pés. Portanto, aqui nós temos também um adjunto adnominal. Legal, pessoal, é simples, mas é bom a gente fazer sempre uma observação nesse sentido, porque a banca pode pegar pesado, pode pegar, por exemplo, um texto literário, pode pegar um poema, em que essas estruturas são mais presentes, né, possíveis. Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto Um Amigo em Talas, julgue os itens que se seguem. O sujeito da oração também aceita trabalho está elíptico e se refere a Amadeu Amaral Júnior, o que justifica o emprego da forma verbal aceita na terceira pessoa do singular. Bom, isso é questão pura de sintaxe do período simples, né? Nós temos que analisar a função desse termo dentro da oração, dentro do contexto. Vamos pegar só da segunda parte aqui, né? Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Também aceita trabalho. Ele quer saber esse último aceita aqui, né? É óbvio, né, pessoal? Olha só. Amadeu Amaral Júnior também aceita trabalho. Ele, terceira pessoa, né? Ó, eu aceito, tu aceitas, ele aceita. Terceira pessoa do singular e o referente realmente é o Amadeu Amaral Júnior, portanto, um item que deve ser considerado como sendo correto, como sendo certo. Mais uma. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porquê deveria ser substituída por o porquê. Desculpa, poderia, deveria não. Poderia, é uma possibilidade. Poderia ser substituída por o porquê. Será que é verdade? Vamos analisar o texto. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Eu, por mim, acho que Amadeu Amaral Júnior andou muito bem. Vamos ver se é possível, né? Lembrando que na língua portuguesa, essa palavra, essa expressão, ela tem várias funções morfossintáticas, né? Então eu posso ter aqui, ó, posso ter o porquê separado e sem acento, eu posso ter o porquê separado e com acento.
Eu posso ter o porquê junto, e eu posso ter o porquê junto também, sem acento, né? E o junto com acento. Esse daqui, ó, esse último aqui é o substantivo, né? Geralmente vem com um determinante. Um porquê, o porquê, né? Tem um determinante antes, né? Então, qual é a classificação gramatical? Substantivo. Substantivo. Na realidade, foi uma palavra que foi substantivada. Esse porquê junto é igual, o que ele é? É uma conjunção, né? É uma conjunção. Conjunção. Uma conjunção. Só que, cuidado, o porquê ele pode ser subordinado causal e pode ser coordenado explicativo. Tem duas possibilidades para ele. Então, ele pode ser subordinado causal e pode ser coordenado explicativo. Já vou mostrar ali uma tabelinha que vai ficar mais fácil, tá? Explicativo. Tem as duas possibilidades. Já o porquê separado, esses dois aqui, esse daqui, ó, ele vai ser o quê? Esse por aqui é uma preposição, prep, né? Preposição, mais um advérbio interrogativo. Advérbio, né? ADVB, alguns gramáticos consideram como um pronome interrogativo, mas advérbio interrogativo, tanto que a gente vai perceber a existência dele nas perguntas, né? Advérbio interrogativo. Então, advérbio interrogativo, né? Só que, pelo fato dele ter acento, ele deve esbarrar numa pontuação. Pode ser um ponto, pode ser um ponto de interrogação, pode ser um ponto de exclamação, pode ser até uma vírgula, como algumas bancas já fizeram, né? Essas pegadinhas. Agora, esse aqui, separado e sem acento, também ele pode ser três coisas, né? Ele pode ser também um advérbio interrogativo, né? Interrogativo, só que ele não esbarra num ponto, ele inicia, portanto, né, uma frase, ele inicia uma frase, interrogativa. Ele pode ser também uma preposição, aqui é preposição, mas é advérbio interrogativo, né? Ele pode ser também uma preposição mais um pronome relativo, que pode ser substituído pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Por exemplo, este é o caminho porque passo, pelo qual eu passo, ou seja, eu passo pelo caminho. Então vai ser um pronome relativo. Ou pode ser também uma preposição, né, mais uma conjunção integrante. Integrante. Ficou meio bagunçadinho aqui no quadro, mas eu já vou mostrar exatamente como é que isso vai acontecer. A possibilidade, o maior uso dessa expressão aqui, o maior uso é o porquê separado, e como, né, uma dessas três possibilidades, e o porquê junto quando se trata de conjunção. Então vamos olhar aqui primeiro. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei porquê. Eu não sei porquê. Esse por vai ser uma preposição, o que vai ser um advérbio interrogativo, e ele tem acento porque ele esbarrou num ponto, né? Então, agora ele pergunta se poderia ser substituída. Assim, do ponto de vista semântico, é possível essa substituição. Vamos perceber aqui, ó. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei o porquê. Também poderia ser. Ó, não sei o porquê. Um porquê, o porquê. Ele foi, então, teve um determinante, né? Então, não sei o porquê. Poderia sim, ó. Ficaria dessa maneira. Não sei o porquê. Palavra substantivada, né? Mesmo valor semântico, mas diferente classificação morfológica. E é bom que a gente entenda isso. Tem o mesmo valor semântico, mas diferente classificação morfológica. Vou mostrar, então está certo, o item está correto. Eu quero mostrar para vocês essa tabelinha que eu fiz aqui para organizar essas informações. Vamos analisar o porquê separado. Ó, advérbio interrogativo, ou seja, preposição mais advérbio interrogativo, porque o por é preposição, né? Por que Pedro não veio hoje? Separado e sem acento. Ana quer saber por que Pedro não veio hoje. A primeira é uma oração interrogativa. A primeira é interrogativa direta, a segunda é interrogativa indireta, mas é também interrogativa. Agora nós temos a preposição mais um pronome relativo. Ana já sabe o motivo por que Pedro não veio hoje.
o motivo pelo qual Pedro não veio hoje. Pelo qual. Então, se eu posso substituir pelo qual, eu vou ter uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque o que vai ser um pronome relativo, né? Vai ser um pronome relativo. E os pronomes relativos, a gente sabe que eles introduzem orações subordinadas adjetivas. Aí ela é restritiva porque não houve vírgula. Então ela aí ela é restritiva, ela não é explicativa, ela é restritiva. Agora, nós temos a preposição mais uma conjunção integrante. Pedro anseia porque todos passem na prova. Olha, vamos imaginar, quem anseia, anseia por alguma coisa. Então, um verbo transitivo indireto e a preposição rígida é por, né? Por. Então, como é que ficaria? Pedro anseia por alguma coisa, alguém anseia por algo, alguém anseia por isso, por alguma coisa. Então vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, nesse caso aqui. Bom, aí agora eu tenho um porquê separado e com acento, vai ser exatamente a mesma coisa que uma preposição mais um advérbio interrogativo, só que vai ter que esbarrar numa pontuação, né? Exemplo, Pedro não veio hoje, por quê? É um ponto de interrogação. Agora nós temos o porquê conjunção. E cuidado que nós temos dois tipos de conjunção, né? Ela pode ser, então, uma conjunção causal ou ela pode ser uma explicativa. Pedro não veio hoje porque é feriado. Então eu estou explicando a causa. Então existe um nexo de causa e consequência. Agora, no segundo exemplo, venha hoje porque é feriado. Então, venha hoje, porque é feriado. Aqui não tem causa e consequência. Aqui, então, vai ser uma oração coordenada e explicativa. E a oração de cima é uma oração subordinada, adverbial, causal. Porque há causa e consequência. E o último porquê, junte com acento, é uma palavra substantivada, né? Ana queria saber o porquê da ausência de Pedro, né? O porquê. Então, se tiver um ou, esse porquê é junto, vai ter acento, ele é considerado morfologicamente um substantivo. Legal, pessoal? Então, essa é um resumo, esse é um resumo que eu fiz para fixar esse conteúdo, se por acaso a banca quiser né, questionar esse tipo de conteúdo. Agora, a questão de pontuação. As vírgulas em Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Foram todas empregadas para separar itens de uma enumeração. Cuidado quando a banca coloca todas, porque ela diz que todas as vírgulas. Será que todas foram mesmo para separar itens de uma enumeração? Vamos lá. Amadeu Amaral Júnior, vírgula, em estado de desemprego, vírgula. Então a gente já sabe que em estado de desemprego é um adjunto adverbial deslocado, é um ADVB deslocado. Então essa vírgula aqui não está sendo usada de acordo com a banca, daquilo que a banca está questionando, né? Mas ele aceita esmolas, donativos, o que ele aceita? Quem aceita alguma coisa, objeto direto. Então o que ele aceita? Esmolas, donativos, roupa velha e pão dormido. Então esses são itens de uma enumeração, sim, é um objeto direto, né? Com vários elementos do objeto. Então a segunda parte está certa, mas a primeira parte está errada, tornando a questão, portanto, errada. Mais uma. Os costumes peculiares de Amadeu Amaral Júnior são apresentados no segundo parágrafo do texto. Então, isso é uma questão de estrutura textual. Vamos analisar qual é o conteúdo que tem no segundo parágrafo para percebermos se realmente o segundo parágrafo tem essa função discursiva, essa função textual. O meu antigo companheiro de pensão, Amadeu Amaral Júnior, um homem louro e fornido, tinha costumes singulares que espantavam os outros hóspedes. Está anunciando que ele tinha costumes singulares. Amadeu vestia-se com sobriedade, usava uma cueca preta e calçava medonhos tamancos barulhentos, alimentava-se mal, espichava-se na cama. Sim, né, pessoal? O segundo parágrafo, ele vai mostrar o quê? Ele vai justamente apresentar os costumes peculiares do Amadeu, né? Que ele não era um
não eram, esses costumes eram peculiares, eles são específicos, eles são peculiares ao Amadeu. Então, realmente é um item que deve ser considerado correto, né? Mas a banca poderia também questionar. O segundo parágrafo do texto tem a função de complementar uma informação, justificar uma informação, mostrar um argumento contrário, explicitar alguma informação, exemplificar uma informação. Tudo isso é possível, né? E muitas coisas mais a respeito da argumentação. Nós já vimos isso nas aulas de interpretação de texto. Então, pode ser que a banca faça esse tipo de questionamento, né? Qual é a função, ela pode ser até mais específica, qual é a função do terceiro período do segundo parágrafo do texto? Então, a gente remete ao parágrafo e observa a estrutura argumentativa, né? Qual é a importância daquela informação na construção textual? Aí a gente consegue observar. Legal? Mais uma. De acordo com o texto, os hóspedes da pensão ficavam espantados com os anúncios de jornal referentes a Amadeu Amaral Júnior. Olha, cuidado com essas questões de interpretação, com a extrapolação. Você vai além daquilo que o texto informou. Vamos olhar o texto então aqui, né? Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei porquê. Então, muita gente não significa que os hóspedes da pensão ficavam espantados. Então, muito cuidado. Observem qual é o sujeito da oração. Quem é que está ficando realmente espantado? Se é muita gente ou são os hóspedes da pensão? Então aqui nós temos uma referência equivocada. Agora, para caracterizar o personagem Amadeu, o narrador combina no parágrafo abaixo, que é isso aqui, recursos dos tipos textuais narrativo e descritivo. Então a gente vai ter que ler o texto, né, e perceber se há elementos narrativos e elementos descritivos. Lembrando que a narração e a descrição são tipologias textuais. Nós temos outras também, né? Quais são as outras tipologias que nós temos? Tipologias. Não vamos confundir tipologia com gênero textual. Gênero está ligado à sua função sociocomunicativa, né? Gênero. Então, gênero pode ser o quê? Um romance, né? Romance. Pode ser um conto, né? Pode ser uma tirinha. Enfim, são vários. Pode ser um manual de instruções, são vários gêneros. Já a tipologia, aí é um número bem reduzido, bem especificado. Então eu tenho a tipologia o quê? Narrativa, que vai contar uma história, vai narrar um acontecimento, né? Então, na narração, o que eu preciso? Eu preciso de personagem, essa história acontece num tempo, num espaço, num local, tem progressão temática, os verbos são de ação, porque eu estou contando uma história. Mas eu posso ter a descrição, então, descritiva, né? Descritiva. Aí nada acontece, eu apenas descrevo os elementos de uma narrativa. Eu posso fazer uma descrição de um personagem, eu posso fazer a descrição de um ambiente, por exemplo, eu posso descrever o nosso estúdio de gravação, eu vou apresentar as características, vou usar muitos adjetivos, posso usar advérbios, os verbos são estáticos, com relação à descrição. Mas eu também posso ter a dissertação, né? Dissertação. Narrativa, descritiva, dissertativa. Aí eu vou apresentar ideias, eu vou expor ou apresentar ideias. Esses são os mais comuns. Mas eu também posso ter a injuntiva. A injuntiva está relacionada com tomada de procedimentos, né? A relação de procedimentos que alguém vai ter que adotar para realizar uma certa atividade. O exemplo, por exemplo, de tipologia injuntiva são os manuais de instruções, as leis, receita de bolo, né? São informações que são colocadas para que alguém desenvolva um procedimento. Normalmente, as características linguísticas relacionadas à tipologia injuntiva
diz respeito ao uso de verbos no imperativo, né? Abra o compartimento da pilha, né? Coloque 2 pilhas alcalinas. Então esse é o texto injuntivo, ou também é conhecido como sendo instrutivo, injuntivo ou instrutivo. Temos o dialogal, que são perguntas e respostas, e também temos o epistolar, né? Que são as cartas. Mas tanto o dialogal quanto o epistolar, é muito raro isso aparecer, muito raro. Esses aqui são muito mais questionados, né? E aí, pessoal, vamos checar se essa informação é verdadeira ou é falsa. Amadeu vestia-se com sobriedade, então ele se vestia, né? Então apresenta o quê? Características. A calça era preta, o calçado era medonho, o calçado era barulhento. Então essas são características, faz parte de um texto descritivo. Eu estou mostrando como é o meu personagem, no caso o Amadeu, né? E aí, será que temos elementos agora narrativos que contam uma história? Claro que sim, né? Olha só aqui, quando se cansava, ele passava as noites acordado, ele passeava, ele agitava o assoalho, tanto pode ser soalho quanto assoalho, né? Sentava-se numa grande mesa, escrevia o resto da noite, ele leu um tratado, ele reduziu o tratado a um artigo, ele projetou, ele se vestiu, ele habitou, enfim. Então são todos elementos específicos de uma narrativa. Então, portanto, essa questão é considerada correta, verdadeira. Há elementos descritivos, né? E há também elementos narrativos. Lembrando que o gênero textual dessa peça é um quê? Um romance ou um conto, né? Ou um romance ou um conto. Agora nós vamos para um segundo texto. Segundo texto, eu também vou mesclando questões relacionadas à gramática, né? O homem que só tinha certezas quase nunca usava ponto de interrogação. Em seu vocabulário não constavam as expressões talvez, quiçá, quem sabe, porventura, que são advérbios de dúvida, né? Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, eu pulei, Quem é que escreveu esse texto? Adriana Falcão, O Homem que Só Tinha Certezas. Está dentro do livro, né? O Doido da Garrafa, São Paulo, Planeta do Brasil, 2003, página tal, enfim. Então foi retirado dessa obra. É bom a gente já perceber, ir direto na fonte para ter alguma informação a respeito desse texto, né? Desse gênero textual. Continuando. Parece que foi de nascença. Ele já teria vindo ao mundo assim, com todas as certezas junto. Pulou a fase dos porquês, os porquês, né? Substantivo aqui no caso. E nunca soube o que era curiosidade na vida. Cresceu achando natural viver, derramando afirmações pela boca. A notícia espalhou-se rapidamente. Não demorou muito para se tornar capa de todas as revistas e personagem assíduo dos programas de TV. Para cada pergunta havia uma só resposta certa, e era essa que ele dava, invariavelmente, exterminando aos pouquinhos todas as dúvidas que existiam, até que só restou uma dúvida no mundo. Será que ele não vai errar nunca? Mas ele nunca errava, e já nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. Bem interessante o texto, né? Um dia aconteceu um imprevisto, e o homem que só tinha certezas, quem diria, acordou apaixonado. Para se assegurar de que aquela era a mulher certa para ele, formulou 120 perguntas, às quais ela respondeu sem vacilar. Os dois se amaram noites adentro. Foram a Barcelona, tiraram fotos juntos, compraram álbuns, porta-retratos. Desde então, por alguma razão desconhecida, o homem que só tinha certezas foi perdendo todas elas, uma por uma. No início ainda tentou disfarçar, mas as dúvidas multiplicavam-se como praga. Espalhavam-se pelo mundo. E agora, meu Deus? Deus existe? Existe sim. Ou será que não? Ele não estava bem certo.
Bem interessante o texto, né? Vamos então aos questionamentos da banca CESP. A supressão da partícula C em espalhou-se prejudicaria a correção gramatical do texto e seu sentido original. Vamos observar como é que essa informação se apresenta no texto. A notícia espalhou-se rapidamente. Não demorou muito para se tornar capa de todas as revistas e personagem assíduo dos programas de televisão. Olha só, pessoal, se eu tirasse o C, como é que ficaria? A notícia espalhou rapidamente. Lembrando que quando alguma coisa, ela pode espalhar. A notícia espalhou rapidamente. Ela espalhou o quê? Então, ela tem que se espalhar. Então, se eu tirar esse C aqui, ó, eu comprometo, então, a semântica, o sentido original do texto, né? Então, a notícia se espalhou rapidamente. Eu não posso fazer essa adaptação. A notícia espalhou rapidamente, porque quem espalha, espalha alguma coisa, no sentido assim, ó, eu estou tomando meu café da manhã e eu espalhei o leite. Eu espalhei o quê? O leite, né? Então, o leite seria o meu objeto direto. Mas aqui no caso, ela se espalhou, né? Ela se difundiu. Então, nesse caso, eu não posso tirar esse C, né? Portanto, a supressão da partícula C prejudicaria, sim, a correção gramatical e os sentidos, né? E o sentido original do texto. A forma verbal havia em não havia mais dúvidas poderia ser corretamente substituída por existia. Vamos ver se é possível? Vamos lá. Olha como é que está no texto. Mas ele nunca errava, e já nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. Não havia mais dúvidas. O havia aqui que ele está querendo é o segundo havia, tá? Uma vez que não havia mais dúvidas. Né? Ó, não havia mais dúvidas. Vamos tomar muito cuidado, que isso aqui é uma questão clássica, né? Sempre presente em concursos, por isso clássica, né? Nesse sentido de ser muito usual, muito comum, e muitos alunos erram esse tipo de questão. Cuidado que o verbo haver, quando ele significa existir, ele é impessoal. Só que o existir, ele é pessoal. Então vamos observar aqui, ó. O haver, ele é o quê? Ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não tem pessoa. Se ele não tem pessoa, ele não tem sujeito. Então, quando eu uso o verbo haver no sentido de existir, eu estou diante de uma oração sem sujeito. Mas o verbo haver, ele tem a transitividade dele, né? Assim como todo verbo. Já o existir é um verbo pessoal. É um verbo pessoal. Portanto, o existir, ele é pessoal. Se ele é pessoal, ele tem pessoa. Se ele tem pessoa, ele tem sujeito. Então, ele tem sujeito. O importante é saber onde está esse sujeito, né? Já o impessoal, ó, não tem sujeito. Essa é a grande diferença. Um tem sujeito, o outro não tem sujeito. Vamos analisar então aqui a diferença. Não havia mais dúvidas. Então, oração sem sujeito. Mas o haver é um verbo transitivo direto. O que há alguma coisa. Então, o que havia? A pergunta que eu faço é o que havia? Mais dúvidas é o nosso objeto direto. O nosso objeto direto. Agora, comparem com o segundo exemplo. Não existiam mais dúvidas. Ah, mas por que ficou existiam e não existia? Já que ambos, né, são equivalentes do ponto de vista semântico. Claro, do ponto de vista semântico, mas do ponto de vista sintático, a análise é completamente diferente. Olha só, não existiam mais dúvidas. Onde é que está o sujeito? Porque o verbo existir, ele é pessoal, ele tem que ter o sujeito. Onde é que está o sujeito do verbo existir? Posposto, ele está posposto ao verbo. Lembrando, pessoal, o que existe é um verbo intransitivo. Eu não posso existir alguma coisa. Alguma coisa existe. Então, o verbo existir é um verbo intransitivo, mas ele tem sujeito. Então, mais dúvidas existem. Onde é que está esse sujeito? Posposto, ele está depois do verbo. Por isso que o existiam, o verbo ele tem que concordar com um sujeito no plural. Ó. Muitas dúvidas existiam.
Só que a banca está querendo dizer o seguinte, quer ver? Poderia ser corretamente substituída por existia? Não, errado. Poderia ser substituída corretamente por existiam. Daí sim, né? Existiam. Legal? Ó, esse tipo eu expliquei já, acho que umas 2 vezes nas nossas aulas, porque a gente dá ênfase a esse tipo de questão que é muito recorrente em prova. Eu vou ampliar um pouquinho a discussão, porque às vezes as bancas pegam um pouquinho mais pesado. Elas usam uma locução verbal em que eu tenho um verbo auxiliar mais o verbo principal. Olha só aqui, a diferença entre o verbo haver e o verbo existir, né? Há muitos problemas de gestão pública. Portanto, é um VTD e eu vou ter o quê? Eu vou ter depois um objeto direto. Então, o que vai ser? Muitos problemas de gestão pública. Objeto direto, né? Agora, no segundo caso, existem muitos problemas de gestão pública. Existem é um verbo intransitivo. E muitos problemas de gestão pública é o quê? É um sujeito posposto. Então, houve aqui uma inversão sintática. Como é que seria na ordem, digamos, direta, né? Muitos problemas de gestão pública existem. Mas olha só, pessoal, cuidado aqui. Deve haver ou devem haver? Também é outro questionamento. E as bancas exploram esse conteúdo. A pessoalidade ou a impessoalidade do verbo principal, tanto do haver quanto do existir, ela vai ser passada, ela vai ser transmitida para o verbo auxiliar. Então, olha só. Deve haver ou devem haver? Deve haver, porque a impessoalidade do verbo haver vai para o auxiliar dever. Então, deve haver muitos problemas de gestão pública. E no caso de baixo, deve existir ou devem existir? A pessoalidade do verbo existir, ela vai também para o verbo auxiliar. Portanto, teremos aqui, devem existir muitos problemas de gestão pública. Devem existir. Não caiam nessa pegadinha, isso é uma pegadinha bem clássica, né? Então, muitos problemas de gestão pública devem existir. Devem existir. Mas o professor, mas eu já vi o verbo haver conjugado nas pessoas como pessoal. Sim, eu tenho o verbo haver como pessoal, mas ele não significa existir. Olha só como é que ficaria. Vocês vão pegar a linha do tempo do verbo haver, que o aluno às vezes até esquece que o verbo haver também pode ser um verbo pessoal. Eu hei de ganhar na loteria e vocês hão de passar no concurso. Vocês viram que houve uma flexão do verbo, né? Como é que ficaria no presente? Eu hei, tu hás, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão de ganhar na loteria, por exemplo. Vamos para o futuro. Eu haverei, tu haverás, ele haverá. Nós haveremos, vós havereis, eles haverão. E o futuro do pretérito? Eu haveria, tu haverias, ele haveria. Nós haveríamos, vós haveríeis, eles haveriam. Pretérito perfeito agora. Eu houve, tu houveste, ele houve. Nós houvemos, vós houvestes, eles houveram. Pretérito imperfeito. Eu havia, tu havias, ele havia. Nós havíamos, vós havíeis, eles haviam. E o pretérito mais que perfeito. Eu houvera, tu houveras, ele houvera. Nós houvéramos, vós houveres, eles houveram. Tranquilo, né? Vamos ver como é que ele fica pessoalizado, né? Já que eu consegui fazer toda a flexão. Só uma observação. Essa linha que eu acabei de destacar, que é a terceira pessoa do singular, ele há, ele haverá, ele haveria, ele houve, ele havia e ele houvera, ele pode ser, portanto, usado de forma impessoal. Como a gente já tinha visto anteriormente, né? Sempre na terceira pessoa, então, portanto, do singular. Vamos pegar alguns exemplos agora quando ele é pessoal. Agora é pessoalidade, tá? Então, eu já vou botar aqui todos para a gente observar a diferença. Há muitos problemas de gestão pública. Aqui não, desculpa, aqui ele ainda é impessoal. Há muitos problemas de gestão. Houve muitos problemas, havia muitos problemas, houvera muitos problemas. Futuro, haverá muitos problemas e haveria muitos problemas. Então, sempre o verbo haver vai ser um VTD e, no caso ali, o problema, né, os muitos problemas vão ser o quê? Objeto direto. Mas eu queria que vocês observassem aqui no final, quando ele é pessoal, eu hei de passar no concurso,
tu has de ser servidor, né, do Tribunal de Justiça, por exemplo, né, de qualquer órgão público. Só para vocês observarem o nível de conhecimento que pode ser explorado e que vocês precisam, né, ter para poder acertar questões de prova. Seguindo, no que se refere aos aspectos linguísticos do texto, julguem os próximos itens. A oração. Radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. E o termo consenso exerce a mesma função sintática nos períodos em que ocorre. Muito comum esse tipo de questão do CESP. Será que elas vão exercer o mesmo tipo de função sintática? Lembrando, pessoal, função sintática, sujeito, predicado, depois, esses são os termos essenciais, né? Os integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta passiva. E os acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Depois ainda temos o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então essas são as funções. A banca vai colocar, pode propor, né, uma questão em que vocês vão ter que comparar dois elementos textuais, né, duas frases, por exemplo, e ver se os elementos sublinhados, destacados, cumprem, exercem a mesma função sintática. Vamos ver então? Olha lá. Radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça é um, e o outro é consenso. Vamos olhar o contexto em que isso aparece. No cenário de exclusão e violência, é preciso radicalizar a política de ampliação do acesso à justiça. Para tanto, não basta a inclusão no sistema da maioria excluída. Há consenso de que o acesso à justiça não se limita ao direito de acessar o judiciário. Tranquilo, vamos ver então. Olha só aqui, destacando a primeira parte. É preciso radicalizar a política, o resto não precisa ler. É preciso radicalizar a política. Então, olha só, é preciso, né? Cadê o sujeito? Alguma coisa é preciso, né? É preciso. Então, cadê o sujeito? Será que o sujeito não está depois? Pode ser. É preciso isso. Lembram-se, né? Daquelas explicações sobre as orações subordinadas e substantivas. É preciso isso. Mas onde é que é o lugar do isso? Né? Originalmente, o sujeito, ele vem sempre, em regra, né, antecedendo o verbo. Então, isso é preciso. Só que esse isso, ele veio numa forma de oração, porque tem verbo. Então, vai ser o quê? Vai ser uma oração subordinada, substantiva, e como ela vai ter a função do sujeito, ela é o quê? Subjetiva. É oração subjetiva porque ela tem a função de sujeito. Então, como é que ficaria? Radicalizar a política é preciso. Então, radicalizar a política está no lugar do isso. Então, é uma oração subordinada substantiva e subjetiva porque ela cumpre a função de sujeito. Então, esse segmento destacado em azul é uma oração, é um sujeito, só que ele é um sujeito oracional porque ele aparece sob a forma de uma oração reduzida de infinitivo ainda, né? É uma oração subordinada subjetiva, reduzida de infinitivo. Lembrando que as reduzidas também podem ser reduzidas de gerúndio e reduzidas de particípio. Tem três formas de reduzir as orações. Agora vamos comparar o segundo segmento. Há consenso de quê? Consenso, há consenso. Há consenso, né? Isso, há consenso. Só isso, há consenso. Então, há é um verbo transitivo direto, né? Aqui o é um verbo de ligação, esqueci de dizer, né? É um verbo de ligação e preciso é um predicativo de sujeito. Aqui a é um verbo transitivo direto e consenso vai ser o quê? Objeto direto. Então, se nós quisermos acertar a questão, radicalizar a política, a função sintática é sujeito e consenso é objeto direto. Portanto, são duas funções sintáticas diferentes. Então, a questão
está errada, está errada. Então eu coloquei a informação ali, ó, é preciso isso, radicalizar a política, né? Há consenso, função sintática de objeto direto. Legal, pessoal? Esse tipo de questão é comum, então nós temos que tomar muito cuidado. O que a banca quis com isso? Quis testar o conhecimento do candidato em relação à análise sintática do período simples. Lembrando que aqui, aqui é o período composto, né? Aqui é o período composto e aqui é o período simples. Análise sintática do período simples e também do período composto. Olha só aqui, ó. Foi necessário o seu retorno ao Brasil. Ó, foi necessário. Foi verbo de ligação, necessário predicativo de sujeito. Onde é que está o sujeito dessa oração? O seu retorno ao Brasil foi necessário, é um sujeito posposto, ele vem depois do verbo, né? Agora, se eu transformar isso numa oração, ele vai ser um sujeito oracional. Então, foi necessário que ele retornasse ao Brasil, ó. Foi necessário isso, que ele retornasse ao Brasil. Então, quando há esse tipo de estrutura, nós temos o que ali, que é uma conjunção integrante, não vamos esquecer que quem liga as orações subordinadas substantivas, quem liga é a conjunção integrante, que geralmente é o que ou o se. E aí, qual é a classificação dela? Oração subordinada substantiva subjetiva, né? Que essa é a classificação. Como é que pode ser também, quais são as outras possibilidades de termos orações com a função sintática de sujeito, né? Ou seja, subjetiva. Verbos na terceira pessoa do singular, ó. Interessa. Quem que interessa? Então olha só aqui, ó. Interessa que o aluno seja aprovado, ó. Interessa isso. Isso interessa. Importa que o aluno seja aprovado. Convém que o aluno seja aprovado. Então, essas orações que eu acabei de mostrar aqui para vocês, elas representam o sujeito da oração, né? Da outra oração. Então, isso interessa, isso importa, isso convém. Uma outra forma também de se manifestar a oração substantiva subjetiva é na forma de um VL e um PS, como tem aqui, ó. VL mais um PS, ó. Foi necessário que o aluno fosse aprovado. Será importante que o aluno seja aprovado. É claro que o aluno será aprovado. É a mesma coisa, ó. A gente tem que fazer esse pensamento. Isso foi necessário. Isso será importante. Isso é claro. Então, essa oração aqui, ela funciona como um sujeito da oração, né? Agora, é porque aqui nós estamos dentro de um período composto por subordinação. Agora nós temos o verbo na voz passiva, que é o mais difícil, ó. Comentou-se que o aluno será aprovado. Comentou-se isso. Isso foi comentado. Esse se aqui, pessoal, é a partícula apassivadora. Esse se aqui, ó, é um PA, partícula apassivadora. Quando que o se pode ser PA? Quando estiver diante de um verbo transitivo direto. Ou pode ser também dentro de um VTDI. Mas sempre na acepção da transitividade direta, porque é o que vai gerar a voz passiva, né? A voz passiva. Aqui nós temos a voz passiva sintética. Eu uso a voz passiva sintética quando eu uso se. E eu uso a voz passiva analítica quando eu não uso se, né? E a estrutura tem que ter o quê? Um verbo de ligação, mais, né, o verbo no participio passado. Então, comentou-se que o aluno será aprovado. Então, isso foi comentado. Sabe-se que o aluno será aprovado, ó. Isso é sabido. Como já está aqui, ó, é sabido que o aluno será aprovado, foi comentado que o aluno será aprovado. Então, nós temos três formas de produzir um sujeito oracional, que eu acho, para quem está estudando sintaxe, né, do período simples e, sobretudo, do período composto, porque se trata de oração subordinada, eu acho que é o grande probleminha do aluno. Nós temos na apostila um material específico sobre isso, tem as tabelinhas, né? Só que eu não quero me prolongar tanto. Temos outros assuntos para a gente vencer aqui ainda. Acerca dos aspectos linguísticos do texto, julgue. Importa destacar. A oração destacar exerce função de sujeito? Olha só aqui, ó. A mesma estrutura de pergunta, ó. Importa destacar. Importa. Não está na terceira pessoa? Tá. Tem sujeito antes dele? Não. Importa isso. Isso importa. Então, destacar que a violência, tal, importa, né? Então, essa palavra destacar,
que é um verbo, né? Ele forma uma oração subordinada substantiva subjetiva, ó, e ela é reduzida de infinitivo, porque destacar é uma forma verbal do infinitivo, né? Então, correto, né? Exerce sim a função de sujeito, importa destacar. Mais uma, também nessa área, né? Ó, vou só mostrar aqui para vocês, ó, um pedacinho. Na realidade, bom, tem que ler tudo. Pode-se dizer que a engenharia científica só teve início quando se chegou a um consenso de que tudo aquilo que se fazia em bases empíricas e intuitivas era, na realidade, regido por leis físicas e matemáticas, que importava descobrir e estudar. Né? Então, que importava alguma coisa importa. Então, que importava descobrir e estudar. Que importava isso. Que isso importava. Então, descobrir e estudar importava. Né? Então, oração subordinada substantiva também subjetiva. Só mostrando a complexidade que a banca pode explorar, né? A oração, usar a iluminação natural, exerce a função de complemento do adjetivo possível. Ó, complemento de um adjetivo. O que é um complemento de um adjetivo? É um complemento nominal, porque o complemento de um verbo é o complemento verbal. Complemento verbal nós temos dois, OD e OI. E o complemento nominal pode sair do quê? Pode sair de um adjetivo, pode sair de um advérbio, né? Ou pode sair de um substantivo abstrato, né? Então, são as possibilidades de eu gerar o quê? Um complemento nominal. Exemplo aqui, desligue as luzes nos ambientes onde é possível usar a iluminação natural. Então, onde é possível usar. Então, é possível, a mesma coisa, ó, é preciso, é possível usar a iluminação natural. Isso é possível. Usar a iluminação natural é possível. Então, gente, isso aqui não é um complemento nominal. Isso daqui o que é? É um sujeito oracional, né? Ó, isso, usar a iluminação natural é possível. Portanto, nós estamos diante de uma oração subordinada substantiva subjetiva. E ela é reduzida de infinitivo. Ó. Usar é uma forma verbal no infinitivo. Se fosse gerúndio, usando. E se fosse particípio, usado. São as três formas nominais de um verbo, né? Então aqui está errado, né? Não é completiva nominal como a banca queria nos induzir, né? Queria induzir que fosse. Ela é então uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitiva. O período não é difícil governar a Itália é composto por duas orações, ambas sem sujeito. Será mesmo que elas não têm sujeito? Ó, não é difícil governar a Itália. Não é difícil governar a Itália. Ó, não é difícil governar a Itália. Isso não é difícil. Governar a Itália não é difícil. Se vocês seguirem essa lógica, é bem mais fácil. Ó. Não é difícil. Ó. É preciso, é difícil, é necessário. Verbo de ligação, predicativo de sujeito. E cadê o sujeito? O sujeito vai ser oracional e vai estar posposto. Ó, isso não é difícil. Então, governar a Itália não é difícil. Então eu faço a transposição, a reorganização dos elementos textuais e aí eu tenho a resposta. Então, governar a Itália é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tem a função de sujeito. A oração que os consultores apresentaram, regime de trabalho incompatível com a realidade, funciona como complemento da forma verbal constatou-se. Constatou-se. Olha só, cuidado com isso aqui, né? Então, o que foi constatado? Constatou-se. Quando eu constato, constatou-se. O verbo constatar, quem constata, constata alguma coisa. Então, se eu tenho um C, ele vai ser uma partícula passivadora. Portanto, quem constata, constata algo, né? Então, que os consultores apresentaram regime de trabalho é o quê? É o sujeito de constatou-se. Por quê? Porque esse ser é uma partícula passivadora e a oração está na voz passiva sintética, né? Ela está na voz passiva sintética. Quando não tem o ser, voz passiva analítica. Então, como é que ficaria? Né? Ficaria, após análise das faturas de um dos contratos, né?
E isso daqui foi constatado. Então temos aí uma voz passiva. Legal, pessoal? A locução uma vez que introduz no período em que ocorre a ideia de causa. A ideia de causa. Vamos ver se tem ideia de causa? Vamos lá. Mas ele nunca errava e já nem sabia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. Uma vez que, causal, né? Então, mas ele nunca errava, já nem sabia mais o que errar. Por quê? Né? Porque não havia mais dúvidas. Então, porque aqui no sentido é causal, ele é comparável, né? Compatível com já que também, uma vez que, já que também são causais, né? E o que a banca fez para atrapalhar a análise? Colocou uma outra oração lá, ó. E já nem havia mais o que errar. Colocou uma oração interferente dentro da outra para atrapalhar a análise. Quando isso acontecer, eu sugiro para o aluno ler a oração sem essa oração interferente, ó. Mas ele nunca errava, pula para cá, porque não havia mais dúvidas. Daí você faz a análise completa, né? Então, sim, né? É a ideia de causa. O sentido original do texto seria alterado caso a oração, que só tinha certezas, fosse isolada por vírgulas. Será que alteraria o sentido? Vamos lá, vamos olhar aqui mais pertinho, né? O homem que só tinha certezas quase nunca usava ponto de interrogação. Então essa oração assim, ó. Qual é a oração principal aqui? O homem quase nunca usava ponto de interrogação. Oração principal. Oração subordinada, que só tinha certezas. É uma oração dentro da outra, né? Que só tinha certezas. E aí, pessoal, esse que é um pronome relativo? É. Por que ele é pronome relativo? Que eu posso substituir por o qual. Então, o homem, o qual só tinha certezas, então é um pronome relativo. Quando eu tenho uma oração, né, encadeada por um pronome relativo, ela vai ser uma oração subordinada adjetiva. Só que eu tenho dois tipos de adjetivo. Eu tenho uma adjetiva restritiva e outra adjetiva que ela é explicativa. Essa daqui é restritiva ou é explicativa? Essa daqui é restritiva, porque eu estou fazendo uma restrição. Eu estou dizendo que é só o homem, né? Só o homem que só tinha certezas. A banca está dizendo o seguinte, o texto seria alterado, né? A ideia, né? Se eu isolar por vírgula, como é que ficaria? Olha só como é que ficaria. Já botei aqui para ficar mais prático. O homem, vírgula, que só tinha certezas, vírgula, quase nunca usava ponto de interrogação. O que eu estou dizendo aqui? Aqui ela não passa a mais ser restritiva e ela passa a ser explicativa, altera o sentido. Nós já vimos isso na sala de aula, né? Então essa é a grande diferença das adjetivas restritivas em comparação com as adjetivas explicativas. Então é o item que vocês devem considerar correto, porque o sentido original do texto seria alterado. Olha só como é que faz a diferença. Um outro exemplo. Qual é a diferença entre os políticos que são corruptos devem perder seus cargos? É importante que o aluno consiga identificar qual é a oração principal e a subordinada, né? Oração principal, os políticos devem perder seus cargos. Oração subordinada, que são corruptos. Aqui ela é o quê? O que é pronome relativo? É. Por que ele é pronome relativo? Porque ele faz referência aos políticos. Então, os políticos, os quais são corruptos, tudo bem, funcionou, o que é pronome relativo. Aí, vai dar origem a uma oração subordinada adjetiva. Essa oração é restritiva ou ela é explicativa? Aqui ela é restritiva, porque não tem vírgula. Então, o que eu quero dizer? Que os políticos que são corruptos, somente os políticos que são corruptos. Apenas os políticos que são corruptos devem perder seus cargos. Agora, na comparação, nós vamos mudar. Nesse segundo, na alternativa B aqui, eu vou apenas dar uma explicação. Então, olha só como é que ficaria. Os políticos, vírgula, que são corruptos, vírgula, devem perder seus cargos. O que eu quero dizer? Eu apenas estou dando uma explicação. Todos os políticos são corruptos, Todos os políticos são corruptos e logo eles devem perder os seus cargos, né? Lembrando que o que é pronome relativo. Muda todo o sentido, eu não posso tirar a vírgula, aliás, eu até posso tirar a vírgula, ou colocar a vírgula. Mas o que vai acontecer?
vou ter alteração de sentido. Os sentidos serão alterados, né? Os sentidos serão alterados. Continuando. O narrador do texto sugere, inferência, que o personagem central adquiriu paulatinamente a habilidade de ter certezas. Vamos ver se ele adquiriu paulatinamente a habilidade de ter certezas? Vamos conferir aqui no texto. Parece que foi de nascença. Ele já teria vindo ao mundo assim, com todas as certezas junto. Pulou a fase dos porquês e nunca soube o que era curiosidade na vida. Cresceu achando natural viver derramando afirmações pela boca. E aí, o narrador do texto sugere que o personagem central adquiriu paulatinamente, cuidado, já falei para vocês, cuidado com os advérbios nas questões de interpretação, né? Um advérbio aqui, de modo, né? Paulatinamente, alguma coisa feita aos poucos, lentamente, né? Como é que eu fiz isso? De forma lenta, paulatinamente. Então é óbvio que está errado, porque o texto diz o seguinte: parece que foi de nascença. Parece, né? Ele já teria vindo ao mundo assim, com todas as certezas junto. Então não é uma coisa que se desenvolveu lentamente, ele já veio ao mundo assim. Parece, né? Por isso que a banca colocou que o texto sugere, porque parece. Eu não tenho certeza total, parece, né? Parece. Conclui-se do texto que a fama do personagem central e o interesse das pessoas por ele devem-se ao fato de ele jamais ter mentido nas respostas às questões que lhe eram propostas. Será? Vamos pensar o seguinte, pelo fato de ele jamais ter tido dúvidas, aqui é uma inferência equivocada também, e não pelo fato de ele jamais ter mentido, né? Se a gente olhar a argumentação textual, a gente vai perceber isso. O enunciado ali, ele extrapolou, ele trabalhou com o sentido de dúvida e mentira, que são coisas totalmente diferentes, né? Dúvida e mentira. Então, está errado. Depreende-se do texto que o personagem principal perdeu repentinamente, novamente outro advérbio, repentinamente, a capacidade de ter certezas devido ao fato de ter se apaixonado. Vamos ver se foi repentinamente mesmo, né? Desde então, por alguma razão desconhecida, o homem que só tinha certezas foi perdendo todas elas, uma por uma, quer dizer, uma por uma. Houve um processo, houve uma duração para que isso ocorresse, né? No início, ainda tentou disfarçar, mas as dúvidas multiplicavam-se como praga, espalhavam-se pelo mundo. E agora, meu Deus, Deus existe? Existe sim. Bom, então aqui não precisa ler mais. Mas, uma por uma não significa repentinamente. Então, foi um processo que teve uma continuidade. Correto, pessoal? Então, esse item deve ser considerado errado. Questões de interpretação textual. Infere-se do trecho, né, derramando afirmações pela boca, que o homem que só tinha certezas falava demasiadamente. Será que a gente pode fazer essa inferência que ele falava muito? Opa, vamos olhar aqui, Parece que foi de nascença. Ele já teria vindo ao mundo assim, com todas as certezas junto. Pulou a fase dos porquês e nunca soube o que era curiosidade na vida. Aqui que está a resposta à questão. Cresceu, achando natural viver, derramando afirmações pela boca, né? Então, não está dizendo, eu não posso, aqui de novo a banca extrapolou, ela quis dizer que ele falava demasiadamente, não, que ele falava apenas certezas e não demasiadamente, então é inferência equivocada. Muito cuidado com as questões de interpretação, né? A forma verbal aflora poderia ser substituída por desencadeia, sem prejuízo nem alteração do sentido original do texto. Eu já assinalei aqui para a gente não perder muito tempo, né? A rigor, toda essa crise latente no sistema de terminais aeroportuários, né, que aflora nos momentos de pico de viagens, então, que aflora. Vamos pensar o seguinte, isso aqui é uma questão de transitividade e regência. O verbo aflorar é um verbo intransitivo. O que aflora
aflora, né? Alguma coisa aflora. Eu não afloro nada, alguma coisa aflora, então não pode ser um verbo transitivo. Pelo contrário, é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. E aí, o verbo desencadeia. Desencadeia é um verbo transitivo direto, aqui nesse caso, né? Então, alguma coisa desencadeia alguma coisa. Então, tem regência transitiva direta, portanto, vai requerer um objeto direto, né? Então, a falta desse objeto direto causaria um entroncamento sintático, né? Eu não posso substituir o aflora pelo desencadeia, porque quando alguma coisa desencadeia, ela desencadeia alguma outra coisa. Então é um objeto, precisa de um objeto direto. E se eu não tenho esse objeto direto, vai dar um entroncamento, né, sintático, um truncamento sintático. Quer dizer, a informação vai ficar truncada, né? Vai haver um problema na interpretação. Então aqui está errada. É uma questão também relacionada com a questão da transitividade e regência verbal. Aqui nós temos as classificações das funções, não lembrando, não podemos esquecer, né, que temos o sujeito predicado, que são funções essenciais, as funções integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente passiva, e os termos acessórios, que são adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. No que concerne aos aspectos linguísticos do texto tal, julguem o item a seguir. O período é por isso que, né, se organiza internamente a partir da articulação de... A banca está sugerindo que está afirmando que nós temos 3 orações. Será que nós temos? Bom, eu transcrevi porque aqui no texto não ficou muito claro, né? Eu fiz uma transcrição por motivos didáticos. Como é que está lá escrito aqui no texto? É por isso que, na data de hoje, a gente deseja que o sucesso esteja sempre presente nos mínimos detalhes de sua vida. Então será que tem 3 orações? Vamos cuidar. Vamos observar, né? Olha só aqui, ó. Primeiro, é por isso que, esse é que, nós já vimos em algumas aulas que a palavra que, ela tem aproximadamente 20 funções morfossintáticas, né? 20 possibilidades morfossintáticas. E essa expressão é que, é mais alguma coisa que, a gente viu que ela é uma partícula, né? Partícula expletiva ou de realce, né? Expletiva. Então, uma partícula expletiva, ela pode ser retirada do texto sem causar nenhum problema. Só que o aluno percebeu que tem um é, e ele vai imaginar que esse é aqui vai ter que ter um sujeito e vai gerar um predicado. Então, cuidado, esse é que não é uma oração, é uma partícula expletiva ou de realce, também chamada de realce, né? Então, a gente limpa isso. Então, como é que ficaria? Por isso, na data de hoje, a gente deseja a oração principal, que o sucesso esteja sempre presente nos mínimos detalhes da sua vida. Então, que o sucesso esteja sempre presente é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Porque quem deseja algo. Só que esse algo está no formato de uma oração. Portanto, aí eu tenho um período composto, né, por subordinação, em que eu tenho uma oração principal, a gente deseja, e uma segunda oração, que vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Portanto, nós temos o quê? 2 orações, apenas 2 orações. E não esquecendo que essa estrutura aqui é uma partícula expletiva ou de realce. Portanto, não é oração. Desconfio muito disso aqui, tá? Muitos alunos provavelmente colocaram 3 orações porque perceberam que tem 3 verbos. Mas só que esse verbo aqui, o verbo é, o verbo ser, ele está sendo, na forma verbal é, né, que é o verbo ser, está sendo usado dentro de uma partícula expletiva ou de realce. Portanto, questão considerada errada. Continuando. Na linha tal, a expressão confrontos generalizados desempenha a função sintática de complemento de ocorreram. Vamos dar uma olhada aqui na questão. O episódio transformou, no período de tanto a tanto,
a recém-reconstruída cidade do Rio de Janeiro em uma praça de guerra, onde foram erguidas barricadas e onde ocorreram confrontos generalizados. Pessoal, vamos pensar o seguinte: eu posso ocorrer alguma coisa? Não, eu não posso ocorrer nada, mas o contrário, alguma coisa ocorre. Então o verbo ocorrer, assim como o verbo existir e o verbo surgir, são verbos intransitivos, eles não precisam de complemento. Ah, mas aquela informação que vem depois desses verbos, são sujeitos pospostos. O sujeito vem depois desses verbos, então como é que ficaria aqui, ó? Confrontos generalizados ocorreram. E se fosse o verbo surgir, a mesma coisa, ó. Confrontos generalizados surgiram. Só que na linguagem a gente faz uma inversão sintática. A gente sempre diz o seguinte: ocorreram confrontos generalizados. Surgiram confrontos generalizados. Existiram confrontos generalizados. Então aqui nós temos uma inversão. Lembrando que o verbo ocorrer é um verbo intransitivo. Então se ele é intransitivo não pode ter complemento. E aqui a banca está dizendo que desempenha a função sintática de complemento de ocorreram. Ou seja, a banca quis dizer que confrontos generalizados seria o objeto direto de um verbo transitivo ocorrer. Mas o verbo ocorrer não é um verbo transitivo. Pelo contrário, ele é um verbo intransitivo, né? Então, não confundir o sujeito posposto com o objeto direto. É um erro muito comum dos alunos, porque o aluno sempre vai pensar assim, né, o candidato. O que aconteceu? Sempre joga a pergunta o quê? Mas calma, gente, pergunta o seguinte: alguma coisa pode ocorrer? Né? Não, alguma coisa pode ocorrer? Alguma coisa ocorre, mas ela não ocorre alguma coisa. Então, temos que fazer esse questionamento. Portanto, aqui está correto. Os países lusófonos assinaram o acordo ortográfico em Lisboa. Assinaram o acordo ortográfico em Lisboa, o verbo é transitivo direto e indireto, já que possui dois objetos. O acordo ortográfico, e em Lisboa. Será que isso é verdade? Bom, como não. Olha só, os países assinaram o quê? O que eles assinaram? O acordo ortográfico, objeto direto. Em Lisboa, pessoal, é uma adjunta adverbial de lugar, é o local onde o acordo foi assinado. Então, em Lisboa vai ser o quê? Adjunto adverbial de lugar. E o acordo vai ser o quê? O objeto direto, porque quem assina alguma coisa. Então aqui essa questão é considerada errada, né? É considerada errada. Bom, eu vou dar uma puladinha nessa questão e nós vamos passar então para essa que ela é bem significativa. É uma questão de análise sintática envolvendo transitividade, complementação verbal e também crase, correto? Na linha 4, a forma verbal impõe exige dois complementos. Um introduzido pela preposição a, por isso o acento indicativo de crase em a organização, e outro sem preposição, de que decorre o não uso da crase em a necessidade. Vamos ver se isso é verdadeiro, né? Como é que está no texto? A busca pela competitividade impõe à organização a necessidade de contar com profissionais altamente qualificados. Olha só aqui, vamos pegar a transitividade do verbo impor. Impor, né? Quem impõe, né? Impor. Quem impõe algo a alguém. Então, o verbo impor, ele pode ser VTDI. E aqui nesse caso ele é um VTDI realmente, né? Então, como é que ficaria? Impor. A busca pela competitividade, então a busca, ela impõe o quê? Vamos fazer a pergunta, né? O que ela impõe? Ela impõe a necessidade de contar com profissionais qualificados. Né? Impõe o quê? A necessidade, né? A necessidade. Tem um alvo? A quem? Sim, tem um alvo. A organização. Então, a quem
A que, né? A que? A organização. Ó. Aqui também nós temos uma inversão sintática. Eu coloquei o objeto indireto na frente do objeto direto. É muito comum isso acontecer em questões que vão cobrar as funções sintáticas dos termos da oração, justamente para confundir o aluno. O aluno sempre pensa, depois do verbo impor vai vir o objeto direto. Não, mas eu posso fazer uma inversão sintática. O que a busca pela competitividade está impondo? O quê? A necessidade de alguma coisa, né? No caso de contar com profissionais. A quem? A que, né? A que? A organização. Então aqui nós temos o objeto, a necessidade, objeto direto, e a organização, objeto indireto, porque eu estou diante de um VTDI. Então, certinho. Por quê? Por que tem crase aqui, né? Por quê? Porque eu vou impor a alguém. O verbo impor, ele rege o seu complemento indireto usando-se a preposição a. Se a palavra for feminina e admitir artigo, crase terá. Então, realmente, gerou a crase a organização, que vai ser o nosso objeto indireto, né? A busca impõe a quem? A organização. O que? A necessidade de contar com profissionais. VTDI, né? Portanto, um item considerado, então, verdadeiro, né? Um item considerado verdadeiro. Mais uma. O emprego do modo subjuntivo em evolua e atinja justifica-se porque esses termos remetem a informações sobre um fato desejável, hipotético ou provável, apresentadas em orações subordinadas. Será mesmo? Vamos ver aqui. A lógica é a de que cada instância evolua de forma a contribuir em conjunto para que o Brasil atinja patamar educacional da média dos países membros, né? Então ela está questionando a situação do uso de um verbo, se ele está em que modo. Lembrando que os modos dos verbos são indicativo, quando o verbo mostra uma situação certa, né? Ele se refere a uma situação certa. O modo subjuntivo, quando a intenção do falante é incerta, quando a intenção do falante é hipotética, o contexto é hipotético, provável. Então aqui sim, a lógica é a de que cada instância evolua, que ela evolua, que eu evolua, que tu evoluas, que ele evolua, né? E que o Brasil atinja, já botei aqui, que eu evolua, que tu evoluas, que ele evolua, que eu atinja, que tu atinjas, que ele atinja. É preciso que eu evolua, é preciso que eu atinja. Então estamos diante do presente do modo subjuntivo, né? Presente do subjuntivo. E o subjuntivo realmente trata de um fato desejável, hipotético ou provável. Perfeito? Então é uma questão bem bacana relacionada ao verbo.